Casa deve estar reparando que hoje o ambiente é outro, o cenário é diferente. Nós não estamos no estúdio aqui da coleta da CRV Lagoa. Ao fundo temos alguns touros que estão no período de excitação para entrar em coleta. A gente pode ver também ao fundo aqui o Paint Nitro, o número 1 no sumário Paint no ano passado. E aqui ao meu lado o Atos Pastore, o coordenador do laboratório, que hoje vai dar algumas dicas de como manusear o botijão, de como fazer o descongelamento de forma correta. Vamos saber também como fazer a medição do nitrogênio para não perder a eficiência do sêmen e poder então afetar aí a eficiência do produto na hora de realizar a inseminação. Você pode perceber também que nós estamos vestidos a caráter, com jalecos, temos aqui nos pés a bota, e tudo isso faz parte de um rigoroso controle sanitário que a CRV Lagoa realiza para poder manter o ambiente aí nas melhores condições, nas condições ideais, para os touros poderem realizar aí o serviço de forma eficiente e produzirem sêmen também com ótima qualidade. Atos, bom dia, seja muito bem-vindo. Eu queria que você falasse realmente dessa questão do controle sanitário, além aqui das roupas, do vestimento, também tem outros itens que são levados em consideração, né? Olá, tudo bem? Sim, com relação à parte sanitária, a gente tem que ser muito rigoroso, né, pelo sistema que a gente preconiza de controle de qualidade do produto e também pelas normas do Ministério da Agricultura. Então, esses touros que estão aqui já passaram pela quarentena, por isso que eles estão aqui em cima. Na quarentena, esses touros ficam em torno de 50 dias, fazendo uma bateria de exame, né, principalmente voltado à reprodução, para a gente poder evitar que essas doenças sejam vinculadas via sêmen. São várias repetições de exame de brucelose, tuberculina, leucose, e alguns exames a gente faz também para poder atender ao mercado do Mercosul e atender o protocolo sanitário para exportar para alguns outros países que gostam da nossa tecnologia. É importante ressaltar que sem esse certificado, controle sanitário, a gente não pode fazer a comercialização do sêmen. Então é muito importante que todas as normas aí sejam cumpridas para poder receber o certificado, né? Exatamente. A gente tem a obrigação de montar um dossiê individual de cada animal, manda esse dossiê para o Ministério da Agricultura e a gente só pode comercializar esse sêmen na hora que o Ministério da Agricultura dá o aval dele. Sem isso a gente não pode nem industrializar. Você dizia que o touro, antes de passar aqui, de vir para a coleta, ele passa pela quarentena, que é um período de adaptação, onde são realizados alguns exames. Queria que você falasse quais são os exames realizados que o touro tem que passar antes de entrar aqui em coleta na central, Atos. Sim, eu já falei de alguns, por exemplo, brucelose, tuberculose, a gente faz língua azul, faz leucose, campilobacteriose, triconomose. Então são vários exames e, como eu te falei, repetição desses exames para que não tenha problema algum no sêmen, para não vincular nenhuma doença. Vamos ver agora uma reportagem que nós preparamos mostrando um pouco das reformas nas estruturas aqui da CRV Lagoa para poder atender melhor ainda os touros, para eles poderem desempenhar sua função aí da melhor maneira possível. Vamos saber então como que é o dia a dia de um reprodutor, quais são os fatores que podem afetar o desempenho de um touro que está em coleta e quais os cuidados também tem que ter, além do manejo, com a nutrição. Vamos ver então agora na reportagem. Com até 4 saltos por semana, eles precisam de cuidados especiais para trabalhar em boa forma. Fatores como nutrição, manejo, bem-estar, higiene e estresse podem afetar o desempenho de um touro em coleta. Por isso, além de uma dieta balanceada, à base de ração, feno e silagem, esses animais recebem diariamente doses de suplementos que estimulam a produção de sêmen. A gente oferece esse suplemento, que é a base de beta-caroteno, L-carnitina e algumas outras vitaminas, todo dia a partir do momento que o animal chega na central até a saída dele. Esse suplemento ele ajuda no aumento da motilidade, no aumento do vigor e, consequentemente, isso gera qualidade da produção do sêmen. Assim como um atleta profissional, o touro em coleta também precisa de uma nutrição balanceada para desempenhar sua função. Por isso, cada animal tem um cardápio específico, feito de acordo com seu peso, raça e idade.
Para manter a boa forma, eles são alimentados 2 vezes por dia, mas nada de excessos. Um bom reprodutor não pode estar acima do peso e é necessário que o score corporal esteja entre 4 e 5. O animal, quando ele chega na central, ele recebe uma inspeção feita por inspetores credenciados pela CRV Lagoa e junto com essa inspeção faz parte disso a pesagem do animal. Então a gente manda para o nutricionista, para o zootecnista, que é um parceiro, né, o Rogério Coan, para montar a dieta. Então a gente manda o peso, a raça e a idade do animal e ele desenvolve a dieta específica para cada animal. O calor também é um inimigo para esses animais. Quando expostos a altas temperaturas, esses reprodutores sofrem com estresse térmico. Por isso, é importante que eles fiquem alojados em ambientes frescos e protegidos. Pensando no bem-estar dos mais de 100 reprodutores em coleta, a CRV Lagoa realizou algumas reformas em suas estruturas. Entre as principais mudanças estão a instalação de climatizadores nos locais de coleta e o plantio de mais de 100 árvores. Nós fizemos reformas nos coxos, reforma no estábulo, onde ficam os animais importados. Nós fizemos também, colocamos climatizadores na área de produção. Quem sabe, por exemplo, a nossa região aqui em Sertãozinho, Ribeirão Preto, é muito quente. Apesar da gente focar a produção mais na parte da manhã, mas mesmo assim é muito quente. Então nós instalamos climatizadores na área de coleta para refrescar o ambiente e também facilitar muito a vida também dos coletadores que ali estão e ali trabalham o dia inteiro. As reformas estruturais e as mudanças no manejo permitiram que touros de alta demanda como o Backup, S2 New Design, C8288 e D'Artagnan dobrassem sua produção em relação ao ano passado. O que nós estamos visando hoje é produzir aquilo que o mercado exige, ou seja, dar ênfase na produção de acordo com a necessidade de reposição no estoque. Fazendo dessa forma, o que nós conseguimos? Reduzir a quantidade de doses armazenadas de alguns animais. É certo que alguns touros a gente preserva, ou seja, produz além dessa necessidade para uma questão de reserva estratégica, de uma questão, por exemplo, de teste de progênio ou alguma coisa nesse sentido. De acordo com a normativa número 53, conferida pela Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, todo sêmen comercializado precisa ter o certificado zoossanitário dos reprodutores e a certificação de qualidade do sêmen. Todos esses itens são expedidos pelo veterinário responsável pela produção. A gente acopla em uma pasta do touro todos os testes sanitários que são feitos. O animal tem a primeira congelação, a gente comunica ao Ministério que foi feita a primeira congelação, comunica o número da partida. Então essa documentação toda, o histórico todo do touro fica na pasta do touro, no nosso sistema, e é mandado isso para o Ministério da Agricultura. Sem o aval do Ministério da Agricultura, a gente não pode comercializar. Na CRV Lagoa, cerca de 90% do sêmen produzido é entregue pelo botijão Sêmen Express, que garante agilidade e precisão nas entregas. A CRV Lagoa é a única empresa no ramo a oferecer esses serviços aos seus clientes. De volta com o canal CRV Lagoa. Nesse exato momento você pode ver aí o touro Láquila da raça holandês sendo coletado, vai entrar em coleta nesse exato momento. E vocês puderam ver na reportagem que além do manejo, da nutrição, da estrutura, todos os itens aí que são importantes, todos estarem muito bem adequados para o touro poder realizar seu desempenho, poder produzir o sêmen em quantidade e também em qualidade. Após a produção, a gente vai saber agora quais são os cuidados que tem que ter com o manuseio, né, na hora de manusear o botijão, na hora de transportar o botijão, para não comprometer a qualidade do sêmen. Então eu queria que você explicasse quais são os cuidados aqui com o manuseio e com o transporte do botijão, onde que o pecuarista deve deixar esse botijão na propriedade, na hora que o sêmen chega lá na fazenda. Sim, é importante que a gente tenha consciência que o botijão ele é frágil, então ele pode trincar. Se trincar, ele perde o vácuo, consequentemente vai evaporar o nitrogênio, você vai perder todas as doses que estão dentro do botijão. Então você vai ter um prejuízo muito grande.
Então na hora de carregar o botijão, é ideal que você coloque ele dentro de uma caixa, né? Pode ser uma caixa de madeira, ou uma caixa de plástico, ou uma proteção com isopor. Em seguida, pedir para que alguém lhe ajude a carregar. Bom, nesse exato momento, só um minutinho, que a gente está vendo ali o touro L'Aquila entrando em coleta. Ele está passando pelo processo ali de excitação. Nesse exato momento vai ser coletado ali o sêmen dele. Daqui a pouquinho, então, vamos ter o sêmen dele coletado. Mas acabei te interrompendo, você estava falando da questão aí da importância do cuidado, né? De manusear o botijão, de transportar esse botijão, porque é frágil, então tem que ter alguns cuidados especiais para não danificar o material que está aí dentro. Exatamente, pode interromper a qualquer momento, tá, Henrique? Exatamente. Então, na hora de carregar esse botijão, é ideal que você peça ajuda para alguém, então evitar de carregar ele sozinho, justamente para não bater. E geralmente o pessoal transporta ele no carro, Henrique. Isso é um perigo se você tiver com o carro fechado. Então, se você for transportar dentro do carro, tomar cuidado para que o vidro esteja aberto, porque o nitrogênio ele é volátil, então ele evapora a temperatura ambiente. Isso pode causar uma sonolência no motorista ou até um desmaio, devido à quantidade alta de nitrogênio que vai estar dentro do carro. E pode gerar um acidente e causar a morte desse motorista. Então, sempre carregar o botijão, de preferência atrás, né, se for uma caminhonete, por exemplo, ou se for no carro, amarrar ele bem, para ele não tombar, e abrir os vidros, para não correr o risco de acidente. Bom, fora isso, esse botijão ele deve ficar num ambiente ventilado, pelo mesmo motivo, né, e de preferência em cima de um estrado, e com corrente de ventilação e sombreado. Quanto mais no sol você vai deixar o teu botijão, mais vai evaporar o nitrogênio daqui de dentro. Então você vai ter que ficar fazendo aferições constantes para ver a medida que o nível do nitrogênio está, que é muito importante. O nível do nitrogênio, eu queria que você falasse, a gente tem uma régua aqui, queria que você explicasse como que realiza a medição desse nitrogênio, porque se o nível estiver muito baixo, pode também comprometer aí a qualidade do sêmen, né, Atos? Exatamente. Aqui tem um botijão cortado, eu gostaria que vocês verificassem que esse espaço que eu vou mostrar aqui para vocês agora, ele é onde é feito o vácuo, tem uma manta térmica e a posição que está o caneco. Porque aqui tem um dispositivo que parece uma aranha, e a caneca ela fica abaixo desse nível. Então, quando você for medir o nível com a régua, você deve introduzir a régua, pode pôr a mão nessa posição para facilitar a introdução, e a hora que ele bater no nitrogênio, bater na aranha, se você medir aqui, você vai estar medindo errado. Então você tem que jogar a régua para o lado e descer. Espera uns 5 segundos e tira a régua. Agora nós vamos mostrar no botijão que tem nitrogênio para a gente ver como é que vai ficar a coloração da régua na hora que você fizer a aferição. Cuidado com a tampa para não quebrar, importantíssimo deixar ela numa posição que não quebre, pode ser aqui do lado ou em cima da mesa. Coloquei a régua. Vai evaporar um pouco de nitrogênio. Vamos jogar de lado. Esperar uns 5 segundos, mais ou menos. Tira a régua e agita ela. O nível ideal, né, é que ele esteja acima de 15 centímetros. Então note que aqui a gente está com 30 centímetros no nível de botijão. Que está excelente. Está excelente. Tá? Abaixo de 15 centímetros, pode ser que a palheta que está na rack, a de cima, ela fique fora do nível do nitrogênio, vai diminuir a temperatura e vai causar uma lesão na célula. Consequentemente, a qualidade vai ser prejudicada. Isso resulta em quê? Em menos prenhez. Tudo que a gente não quer, né? Atos, nós mostramos como os cuidados para manusear o botijão, você acabou de mostrar aí como realizar a medição do nitrogênio.
E como que faz o descongelamento? Qual que é a temperatura? Quais os procedimentos que a gente tem que tomar na hora de descongelar o sêmen até realizar a inseminação? Legal. É importantíssima essa fase. De nada vale todo o meu trabalho aqui no laboratório, nada vale o trabalho sanitário que a gente faz com os touros, o trabalho de saúde que a gente faz de dieta, se você descongelar o sêmen errado na fazenda. Por quê? A curva de descongelação, ela deve ser homogênea. Ou seja, a paleta ela tem que descongelar totalmente ao mesmo tempo. Então, vamos começar aqui no botijão. Na hora de tirar a paleta de dentro do botijão, nós vamos usar uma pinça. Vamos colocar essa pinça para deixar ela um pouquinho gelada dentro do botijão. Vamos pegar a caneca, deixar a boca da caneca 7 centímetros abaixo da boca do botijão, levantar. Nota que já está aqui na ponta, ó, aberto ali e vamos tirar uma paleta. Tá, essa paleta, obviamente, ela vai ser descartada. Então tá aqui, essa é a posição correta de pegar, da forma correta. E daqui eu coloco num descongelador ou num recipiente, de modo que essa paleta fique em pé, não deitada, com a temperatura de 35 a 37 graus. Essa temperatura tem que estar muito bem aferida e não pode ter variação. Se eu colocar uma temperatura acima de 37 graus, eu posso ter uma lesão na célula, que é um destacamento da crosoma, e não vou ter fertilização. Se eu der um choque térmico que estiver abaixo dessa temperatura, a cauda do espermatozoide pode dobrar. Então ele não vai conseguir nadar em linha reta, ele vai começar a fazer movimento circular e não vai conseguir alcançar o oviduto. Então também não vai ter fertilização. Se eu pego a paleta com a mão, que nem eu estou pegando aqui com o dedo, né? O que vai acontecer? Nós estamos com uma paleta fina, então vai descongelar mais rápido aqui no meu dedo do que aqui. Então eu não vou ter uma descongelação homogênea, né? Então eu posso lesar a membrana que está aqui perto. Então é errado pegar com o dedo. E por que eu tenho que colocar na vertical com a bucha para baixo? A buchinha está aqui, né? A vedação na máquina é feita com ultrassom nessa posição, onde a gente vai cortar para inseminar. Então, se por acaso eu colocar a paleta nessa posição, 10% da paleta é como se fosse um iceberg, vai ficar para o lado de fora da água. Eu também não tenho uma descongelação homogênea, por isso que a indicação é que você faça isso. Tá? O descongelador, além dele facilitar o trabalho, ele faz com que a posição fique exatamente essa. É importante também não deixar essa paleta exposta à luminosidade solar, porque isso aí também pode comprometer a qualidade do sêmen, né, Atos? Exatamente. Então tem que pegar isso aqui com papel toalha ou um papel higiênico para evitar a exposição à luz solar. Como eu falei, aqui nós estamos fazendo uma forma didática, só para vocês entenderem. E o mais importante, descongelar, por exemplo, quando vai fazer IATF, no máximo 2 paletas por vez. Eu vejo muita gente no campo descongelar 10 paletas de uma vez, e eu não tenho recomendado esse tipo de processo, porque diminui a temperatura, né? E o tempo que esse espermatozoide vai ficar já ativo dentro do descongelador é muito grande. Sêmen, gente, é como se fosse um carro. A partir do momento que você tirou ele dentro do testículo e ele está ativo, o combustível dele vai acabando. E a gente tem que torcer para quê? Para que ele não acabe antes de chegar lá no ócito, né? Essa é a função do espermatozoide, é levar o material genético para dentro do ócito. Atos, queria agradecer a sua participação, a gente vai bater mais um papinho aqui. Queria lembrar, antes de você ir de casa, que a CRV Lagoa tem condições especiais com promoções para botijão, e também, se você quiser saber um pouco mais, aprender um pouco mais desse processo de inseminação, como manusear o botijão, transportar, realizar a inseminação, descongelar o sêmen, a CRV Lagoa também oferece curso de capacitação de mão de obra. Para saber mais informações, entre em contato direto aqui com a central, o telefone é o 16 2105 2267.
site. No site crvlagoa.com.br você também consegue tirar suas dúvidas aí e saber mais informações sobre tudo isso aqui que a gente conversou. A gente tem ao fundo aqui alguns touros do portfólio da CRV Lagoa, de corte, tanto zebu como taurino, touros que são muito utilizados na IATF, vem apresentando excelentes índices de prenhez na IATF, e é sobre a inseminação artificial em tempo fixo que eu queria conversar com o Atos agora. Quais são os cuidados que o inseminador deve ter, Atos, para poder obter bons índices na IATF na hora de realizar a inseminação? Bom, os cuidados básicos de higiene, né, tanto do inseminador quanto dos animais que vão ser inseminados. A gente já comentou a respeito da descongelação do sêmen. Então, como é que deve ser procedido, né? Eu tenho como base pedir para que o lote seja de 200 a 250 animais por período. Então, inseminar 250 de manhã, 250 à tarde. Se eu tiver mais inseminadores, mais que um, aí eu posso aumentar um pouco, justamente para não perder o ritmo de inseminação. Então eu descongelo no máximo 2 paletas por vez, mais que isso eu não recomendo, pelo fato desse sêmen ficar muito tempo parado dentro do descongelador. A gente corre o risco de uma vaca deitar, né, na hora de ser inseminada e atrasar mais ainda. Então quanto mais rápido a gente usar o sêmen descongelado, melhor. E de preferência que um avaliador examine uma partida do sêmen que vai ser usado para inseminar naquele período. O que a gente pode fazer para evitar, por exemplo, se eu vou inseminar 250 vacas, se eu vou pegar toda vez 2 paletas, vou ter 125 vezes levantando e abaixando a caneca do botijão, né? Para evitar isso, para o meu botijão ficar quietinho lá, o que eu posso fazer? Colocar as 250 doses que eu vou usar numa caixinha de isopor com nitrogênio. Então eu vou abrir a tampa e meu botijão vai ficar quieto lá. Lógico que tem que ficar sempre submerso no nitrogênio. Então, com uma caixinha de isopor do lado, uma caixinha dessas pequenas de 3 litros, eu tenho suporte ali para pelo menos 1 hora de uso, sem dano nenhum para o espermatozoide. Essa é uma dica que eu poderia dar, para melhorar o manejo até com o botijão, para não evitar que esse botijão seja usado constantemente. Porque cada vez que eu levanto e diminuo, levanto e tiro a caneca, eu estou mudando a temperatura ali da caneca, né? Mesmo dentro do botijão. Nós falamos agora há pouco dos cuidados que a gente tem que ter tanto no descongelamento do sêmen como na temperatura e também na quantidade do nitrogênio, porque todos esses fatores são pequenos, mas qualquer deslize a gente pode afetar, pode comprometer a qualidade do sêmen, né, Atos? E aí a gente não vai ter a fertilidade que é, como você disse agora há pouco, exatamente o que a gente não quer, né? Exatamente, porque se a gente perde qualidade, a gente perde prenhez. Se a gente perde prenhez, a gente perde dinheiro. Isso tem que ficar na cabeça de qualquer um. Se a gente perde dinheiro, se a gente não dá dinheiro para o fazendeiro, a gente perde o emprego. É assim que funciona. Então a gente tem que ser rigoroso na hora de fazer a inseminação. E manter a qualidade sempre, Henrique. Isso é primordial. Existem algumas variações na IATF, que é um problema individual dos touros, né? Não é a qualidade do sêmen, é um problema do touro. A gente não sabe ainda o que é, né? Isso é o que todo mundo está tentando descobrir. Então o que a gente sabe, que a gente tem conhecimento, é de quanto é a média daquele touro. Então eu tenho média de 50% de prenhez com aquele animal, determinado animal, tem uns que tem 34, tem uns que tem 57, e a gente só consegue saber isso usando o animal. E para finalizar, Atos, quais são os touros hoje da CRV Lagoa que tem apresentado alto índice de prenhez na IATF? Olha, felizmente a gente tem uma bateria grande de touros com índice maior que 50%, né? Um exemplo sagrado, né, é o D'Artagnan, S2 New Design, CFM Orgulho, Pint Nitro. Então são vários touros que a gente já tem essa informação. E logicamente a gente vai ter informação de outros devido a arrecadar esses dados no campo, né?
Atos, nosso tempo está chegando ao fim, eu preciso encerrar o programa, infelizmente o papo tá bom, mas eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso programa e espero que nós possamos fazer mais vezes o programa aqui na Coleta, porque o ambiente é realmente muito agradável. Muito obrigado pela sua presença. Henrique, eu que agradeço, nós estamos sempre à disposição em recebê-los aqui e me deixo de pé e à ordem para que vocês precisarem para poder contribuir com o programa de vocês e contribuir para a pecuária, a maior pecuária do mundo. Tá certo, Atos, muito obrigado. Antes de encerrar o programa, eu queria lembrar você que a CRV Lagoa tem condições especiais para os botijões e também condições especiais para os cursos de capacitação de mão de obra. Então, se você ainda tem dúvidas em relação a como manusear o botijão, como realizar o descongelamento do sêmen, como fazer a medição correta do nitrogênio, a CRV Lagoa tem a melhor bateria de cursos de capacitação de mão de obra. Para saber mais informações sobre promoções e cursos, entre em contato direto com a central. O telefone é o 16 2105 2267. Temos também o site crvlagoa.com.br. E claro, você é sempre muito bem-vindo nas nossas redes sociais. No Facebook, procure por CRV Espaço Lagoa e no Twitter é @CRVLagoa. Obrigado pela sua companhia, a gente se vê no próximo programa. Até lá!